Para o nosso bate-papo de hoje, eu recebo o jovem Carlos Henrique Oliveira Pereira. Carlos Henrique, mais conhecido como Baiano, mas não vou te chamar aqui pelo apelido não, viu? Carlos Henrique, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, tudo bom? Você é lá de Jacobina. Correto. Eu já ouvi falar de Jacobina, mas nunca fui a Jacobina e conheço muitas cidades do interior. Oh, bacana. Vamos contar um pouco da sua história. Vamos. Jacobina fica próximo à Feira de Santana, né? É uns 300 km de Salvador, da capital. Então não fica tão perto de Feira, porque Feira fica a 100 km de Salvador. Jacobina fica uns 200, então. Uns 200 mais ou menos. Nasci lá, aos 14 anos vim pra cá, pra Belo Horizonte, estudar, morar com meus tios, com minha avó. Quando eu completei uns 18 anos, mais ou menos 17, 18, retornei porque meus pais separaram. Aí fui morar com minha mãe. E a vida dos meus pais sempre foi conturbada, através de traição do meu pai, com minha mãe. Nisso, morei com minha mãe, fiquei 3 anos lá. E nesses 3 anos que eu fiquei na Bahia, em Jacobina, muitas coisas foram acontecendo. E uma delas, comecei a fazer coisa errada através de vender drogas. Como é que você começou a vender drogas? Meu irmão, ele... Você usava droga, não? Não, não. Só vendia para estar utilizando o dinheiro para estar curtindo a vida com os meninos. A gente montou um grupo. Aqui vocês falam facções, né? Lá chama de gangue. Na capital fala que facções. Mas aqui também usam muito esse termo também, gangue, né? Isso. Gangue. Aliás, São Paulo e Rio usa mais o termo gangue. Gangue. Porque eu via muitos amigos meus morrendo por causa da droga. Eu não queria o gosto do vício. Eu queria o gosto do dinheiro, do prazer, entendeu? Aí meu irmão tinha muito amigo policial. E nisso ele começou a se envolver. Aí um dia eu estou mexendo lá Peraí, mas vamos entender isso. Ele tinha muitos amigos que eram policiais. Então, isso, em tese, deveria fazer com que ele não se aproximasse de droga. Ele confiava na amizade desses policiais para caso viesse a ser preso, ser livrado ou coisa assim? Isso, exatamente por causa disso. Mas a amizade que ele tinha com esses policiais não era com relação a ser preso também. Era com relação a envolvimento com o tráfico. Entendeu? Ah, sim, eram policiais que estavam também envolvidos? Envolvidos, exatamente. Com o tráfico. Com o tráfico. E ele começou a trabalhar para eles, então? Montaram um grupo entre eles. De distribuição de drogas? Exatamente. Um exemplo que eu vou te dar. Fazer uma apreensão de uma certa quantidade de drogas, num papel não estava um tanto, mas a apreensão era totalmente diferente do número no BO. Parte dela era desviada. Aliás, Exatamente. A gente ouve dizer que isso acontece com uma certa frequência, infelizmente, né? Aqui eu creio que sim também, porque lá acontece muito. E nisso meu irmão um dia pediu para eu fechar a telha lá do nosso quarto, que tinha um estofado de gesso e o telhado, para mim fechar. Quando eu fui fechar, havia uma grande quantidade de droga. Que estava... No telhado do nosso quarto. Entre o telhado e o forro. E o forro. Isso. Aí nisso eu vi a oportunidade de ganhar um dinheiro por fora. Aí eu comecei a meio que pegar escondido o meu irmão e vender. Pegar escondido, em outras palavras, você estava roubando a droga do seu irmão. Fazendo coisa errada, só de errado ainda. Exatamente. Roubando a droga dele e comecei a vender. Nisso a gente chamei um amigo meu para, que eles falam, aviãozinho, né, ripar essa droga para mim. Começou a vender essa droga, só que não foi muito longe. Porque após uns 3 meses mais ou menos eu sofri um acidente, tomei um tiro no rosto. A bala está alojada aqui. E isso aconteceu por quê? A gente estava numa festa e como a gente começou a vender droga, começou a interromper algumas coisas, algumas vendas de outras pessoas. E isso a gente começou... Vocês entraram em outro território. Exatamente, que eu não tinha noção do que era. E comecei a atrapalhar vendas de outras pessoas. E comecei até, se você anda com um advogado, você tem que falar como advogado. Mas se você é o cara bom, anda com um bandido, você vai ter que andar como ele, senão ninguém te respeita. E falar como ele. E falar como ele. E a gente começou, além de vender a droga, comecei a caçar muita confusão, brigar muito, andar com Isso você tinha 18 anos? 17 para 18 anos. E os meninos começaram a comprar armas, andava armado, ia para festa só para caçar confusão. Em uma dessas festas, um amigo meu me chamou para a igreja, lá na Bahia. Eu fui na igreja, mas só fui lá, fiquei um pouco, depois saí e fui para a festa. Na hora que a gente estava indo embora, numa avenida, 3 disparos de tiro, um pegou no poste, o segundo veio nas minhas costas, só que eu olhei para trás, a bala entrou aqui, está alojada aqui, e o terceiro pegou de raspão na testa do amigo meu. Aí nessa hora a gente caiu no chão,
Eu levantei meio desesperado. Você andava armado, não? Não, nunca cheguei porque minha mãe era evangélica até hoje e não permitia essas coisas lá em casa. Agora, como é que pode uma encrenca dessa? A mãe é evangélica e os filhos... Essa droga estava na casa da sua mãe? Tava na casa dela. E ela não tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento. Meu irmão sempre foi o mais pra frente da família, né? Eu sempre fui o mais receoso. Quer dizer, o mais pra frente em termos. Você fala isso que começou a mexer com droga? Isso, era o mais pra trás, Era então. o mais pra trás. Hoje ele tá até preso. Hoje ele tá, é mesmo? Tem 4 anos. Ele pegou mais ou menos uns 16 anos. Por tráfico? Por tráfico. 16 anos por tráfico? Muitas coisas. Tráfico, associação ao tráfico, armas, outras coisas. E tem 4 anos que ele tá preso. E ele tá preso onde? Aqui em Belo Horizonte. Ele foi preso aqui em Belo Horizonte? Foi preso aqui. Bom, você está contando uma história que estava acontecendo lá em Jacobina, na Bahia. Isso, eu dei uma pulada. E pulada agora, como é aqui. que é? Como é que foi essa história então? Como é que vocês vieram parar em Belo Horizonte? Aí vocês saíram de lá fugidos? Não. Aí meu irmão veio fugido, aí morou com minha avó. Antes de você falar disso, a pessoa que te deu os tiros, você sabe quem foi? Sei. Hoje eu não sei se ela está viva, mas após tomar o acidente, os meninos perguntaram se a gente queria fazer uma revidar, né? Eu falei que não, que se Deus me salvou foi para a honra e glória dele, que eu não ia mais me envolver. Porque na hora que eu tomei o tiro, eu vi até aquela música, meu Jesus, me leva pra perto de ti, eu já pensei que eu tava morrendo. Aí eu sempre lembrava, não, Deus, vamos... Aí começou a vir minha mãe, meu pai no pensamento, entendeu? Aí depois disso aí eu falei, não, agora eu vou tomar um jeito na vida. Aí eu comecei a andar tranquilo lá. E meu irmão nisso, já tava aqui. Por causa desse tiro, você parou então de mexer com as drogas? Parei. E usar droga, você chegou a usar? Não. Nunca usou? Nunca cheguei a usar, nunca cheguei. Que, aliás, dizem também que, de certa forma, é uma norma para quem trafica a droga, porque né? Não fazer uso dela, né? Sempre meu irmão falava comigo, né? Se você usar o que você está vendendo, você não vai ganhar nada, entendeu? Meu irmão sempre falava comigo. Meu irmão, tipo assim, ele chegava a trocar uma ideia comigo, apesar de ser o mais novo, mas na vida do crime... Agora, ele não fazia uso também de drogas? Fazia. Como é que ele podia te aconselhar, então? Mas por quê? Por ele fazer o uso de drogas, ele via que não tá... Um exemplo, você está numa festa, você está lá para vender sua droga. Aí o que acontece? Como ele consumia, ele não sabia, alguém poderia passar a perna nele, como já fez muitas vezes. Ele sempre falava comigo, ó, é aquele ditado, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Exatamente. Ele falava, ó, se você for um dia fazer isso, nunca use. Bom, vamos falar da vinda para Belo Horizonte. O que é que trouxe vocês para Belo Horizonte? Meu irmão veio, fugido, para cá, ficou na casa da minha avó uma temporada. Essa fuga foi por quê? Porque a quadrilha, um começou a roubar o outro. Um começou a entrar em crise um com o outro, e nisso ameaçaram todo mundo. E meu irmão estava, inclusive, ameaçado de morte. Aí veio embora para cá. Quando ele veio embora para cá, eu fiquei mais um ano com minha mãe, lá na Bahia. E ele veio morar com seu avô? Com minha avó. Sua avó? Veio morar com minha avó. E aqui ele se envolveu, continuou a vida no tráfico? Passou uns 5 meses tranquilo. Depois voltou, conheceu alguns amigos dele e começou a se envolver. Aí foi envolvendo. Nisso, meus filhos preocupados, porque eu morava com minha avó. Aí eu passei no concurso aqui em Belo Horizonte. E meu tio falou, ó, você tem 3 meses para pensar se quer vir ou não. Faltando uns 4 dias mais ou menos, eu decidi vir. Quando eu estava vindo para cá, os ônibus de lá na Bahia estavam de greve. E eu tinha um voo para pegar 7 horas em Salvador. Aí eu peguei meu pai me levou até Capim Grosso, de Capim Grosso peguei um micro-ônibus até Feira de Santana. De Feira de Santana, eu peguei um taxista que me cobrou R$80, que era o único dinheiro que eu tinha, até Salvador. Salvador, meu tio me levou até o aeroporto, vim para Belo Horizonte. Fui me apresentar no mesmo dia na MGS, na empresa onde eu fui trabalhar. E nisso ficamos morando com minha avó. Aí meu tio alugou uma casa para nós e deixou nós 3 morando lá. Por quê? Meu irmão estava morando aqui, minha irmã, e eu vim. Só que meu irmão começou a usar droga, mexer com droga dentro da casa, onde a gente estava morando. Chegou a época que eu estava chegando do cursinho, meu irmão estava cheio de gente usando droga, minha irmã no quarto chorando e orando. Sua irmã é evangélica também? Minha irmã tinha na fase dos 16 anos. E eu vendo aquela situação, não sabia o que fazer. Eu com 18 anos, 19 anos, nunca tinha passado por isso. Aí minha mãe soube dessa situação, comentei com ela, ela veio, pegou minha irmã, levou embora. Ficamos eu e meu irmão na casa lá. Só que as coisas só foram aumentando. Aí um dia minha mãe falou assim, ó, sai daí que seu irmão pode ser preso, não tem mais jeito, já falamos com ele. E se ele for preso, você vai ser preso também. Porque dificilmente você ia conseguir convencer alguém que você não estava envolvido. E também. até para falar para as autoridades que eu não estava envolvido, porque como eu já tinha sofrido esse acidente, né, eu falei, não vou mexer mais com nada.
e eu tomei a decisão de Alguma vez você foi preso, chegou a ser preso por causa da droga, não? Só lá na Bahia, fiquei um dia preso, só, mas foi coisa rápida. E aqui foi porque, fazendo gracinha de moto. Mesmo assim, eu estando aqui, eu dei umas vaciladas ainda. Aí, como eu te falei, morando com meu irmão, tive que sair de lá. Aí o pior dia da minha vida foi sair, deixar meu irmão, perder meu irmão para as drogas, na verdade, para o crime, né? Porque eu tive que sair de lá, fui morar com a tia minha, não quis ficar muito tempo, morei com um amigo meu engravidou a namorada dele, me colocou meio que para fora. Aí eu fui morar com outro amigo meu, que até estou morando com ele até hoje. E nisso, nessa temporada de mudança, meu irmão foi preso. Pois é, agora você disse que seu irmão pegou 16 anos. Foi 16 anos, conseguiu cair mais um pouco, aí acho que caiu para 11 anos mais ou menos. Ele já cumpriu 4? Então anos. Ele está quase saindo também. Esperamos que esse final de ano ele tenha uma saída semi-aberta, né? Agora, o que ele fez assim de tão grave para tomar 16 anos de cara? Foi muita coisa, né? Ele já tinha alguns mandatos, como ele não compareceu na justiça, os mandatos, eram 8 mandatos, as audiências, o advogado quebrou 3, ficou 5. Nisso, ele só foi preso com um porte de bala, só tinha bala. Munição. Munição, exatamente. Só que tinha as escutas telefônicas. Aí, como ele foi preso, já tinha 5 mandatos, e 5 mandatos caiu, que é tráfico de drogas, tráfico interestadual, que é de tráfico de um estado para o outro. Caiu o quê? Quadrilha, formação de quadrilha, roubo de carro. Mas mesmo assim, ele tomou uma condenação pesada. Pesado, foi muito pesada. Muito pesada mesmo. E ele está cumprindo pena, você disse, aqui em Belo Horizonte? Isso, aqui em Belo Horizonte. Você o visita? Visito. Eu visitava já tem um ano que eu não estou visitando ele. Porque quem está indo é a namorada dele, né? Eu estou naquela correria do trabalho, me envolvendo muito na igreja, então a gente comunica por Você carta. falou em igreja, estou envolvendo a igreja. Então isso quer dizer que você deixou esse inferno, 100%, largou esse mundo da bandidagem, 100%, da droga 100%. e hoje está na igreja. Como é que aconteceu essa transição? Sair dessa vida e hoje trabalhando de cabeça erguida, frequentando uma igreja? Essa transição aconteceu através de testemunho de amigos meus, ao qual o que eu vi que Deus fez algo na vida deles. Porque eu estava no mundo e na igreja, só que aí eu decidi voltar para a igreja. Só que o que estava me atrapalhando era as farras, né? Aquela coisa de você estar curtindo uma boate, um forró, as mulheres, e isso que me atrapalhou muito. Mas quando eu vi que Deus fez na vida dos amigos meus da igreja que eu congrego hoje, falei, não, isso é possível para mim também. Aí eu me firmei na igreja e, igual meu pastor fala, não se preocupe em entender não, só lê a palavra. Tem quanto tempo isso? Tem uns 6 meses. Então é recente também. É recente. Tem uns 6 meses. Porque eu sempre fui firme, mas sempre essas coisas acontecendo, né? Sempre me levava, eu estava bem.